Não, vou não. Bom, gravando então. E esse código. Opa, esse código doméstico, não sei se vocês já ouviram falar disso, mas isso era algo muito comum na filosofia grega da época, tá? Então, Paulo ele fez isso muito motivado pela filosofia grega, principalmente pela filosofia estoica da época. Em Atos 16, vai falar que Paulo ele vai discutir com duas classes de filósofos. Lá fala que ele vai discutir com os epicureus e com os estoicistas. E durante esse discurso, aquele famoso discurso em Atenas, que Paulo fala do Deus desconhecido, durante esse discurso ele cita alguns poetas, alguns filósofos da filosofia estoicista. E uma coisa comum da filosofia estoicista é que eles faziam muitos códigos. Eles faziam muitos códigos de conduta, de regra, porque eles criam que o ser humano necessita alcançar a virtude. E ele alcança a virtude não fazendo coisas erradas. Então, Paulo ele era muito versátil na filosofia da época e esses códigos criados pelos estoicistas era algo que influenciava muito também o modo de Paulo escrever as suas epístolas. Então, Paulo sempre faz uso desse recurso, que é esse jogo rápido, né? Esposa faz isso, marido faz isso, filho faz isso. É esse jogo rápido, esse código que Paulo tem o costume de fazer. Mas é mais para curiosidade. Aqui no versículo 22 e 23, Paulo vai falar assim: Escravos, em tudo obedeçam aos seus senhores terrenos, procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade por causa do seu amor, do seu temor ao Senhor. Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. É importante a gente lembrar que a escravidão ela era era algo central na vida e na economia do mundo antigo. A escravidão era muito comum, fazia parte da rotina dos greco-romanos. E o Novo Testamento ele não vai ter o intuito de atacar o sistema. Em nenhum momento o Novo Testamento vai falar que a escravidão não deveria existir, que isso não deveria acontecer, mas o que o Novo Testamento faz, o que a fé cristã faz, é estabelecer boas relações que vão alterar a natureza da estrutura social. Então, em nenhum momento Paulo veio e falou, não, larga esse negócio de escravidão e se rebela contra o Estado, seja um revolucionário, quebre tudo lá no governo romano e tal. Mas ele simplesmente fala, se você for escravo, haja dessa maneira. Se você for senhor, haja dessa maneira. Então, Paulo ele traz a cultura cristã para dentro de uma economia, de algo rotineiro que acontecia no mundo antigo, que é algo que a gente também deve fazer nos dias de hoje. A gente, sei lá, se a gente trabalha em alguma empresa, a gente não vai sair da empresa porque o nosso chefe é ateu, por exemplo. Mas a gente deve, nessa empresa, mesmo que o chefe seja ateu, sei lá, mesmo que ele seja satanista, a gente deve implementar uma cultura cristã naquele meio. Então, esse é muito o papel do cristão. Não querer sair quebrando as regras do mundo inteiro por causa da. Claro, desde que não venha interferir na sua fé cristã, obviamente. Mas, de modo geral, o papel do cristão é esse: influenciar a natureza do lugar em que ele está. E o Então, Renato, os escravos. Oi, pode falar. é o que a gente vê também em Filemão, né? Até que a gente já estudou. Quando Paulo escreve para Filemão em relação ao Onésimo, Paulo não pede para Filemão libertar o Onésimo, né? Mas ele faz realmente tipo um apelo, né? Fala tipo, ele já não é escravo para você, ele já não é um escravo para você, mas que um escravo é um irmão amado, especialmente para mim, né? Então receba Onésimo como você receberia a mim, né? Então a ideia aí também de Paulo, enfim, né? É como que é a nossa conduta dentro da sociedade, né? A gente trazer esses valores cristãos no nosso modo de agir, né? Não combater todo um sistema que já está corrompido, mas justamente trazer o valor do reino de Deus quando a gente tiver estabelecido nossas relações sociais e etc. É isso aí, é aquilo que você falou da aula passada, né? Cosmovisão cristã. Muito Aí. bom. E qual é o papel dos escravos? Eles devem obediência aos seus senhores, eles devem agradar os seus senhores, eles devem servir com sinceridade os seus senhores e devem trabalhar de bom ânimo como se fosse para o próprio Deus. Então, hoje a gente já não vive, né, num regime escravocrata, pelo menos não explicitamente, mas isso é algo que a gente também deve aos nossos chefes, aos nossos superiores, aos nossos líderes.
A gente deve obediência, a gente deve agradá-los, a gente deve servir com toda a sinceridade, com amor, e trabalhar com um bom ânimo, sabendo que isso tudo é como se fosse para o próprio Deus, e não apenas para pessoas na Terra, né? Calma aí. Agora o versículo 24 e 25, que Paulo continua nesse assunto dos deveres do escravo. A Aline pode ler, por favor, o 24 e 25, se você puder? Leio. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Então, aqui tem duas coisas que os escravos deveriam lembrar. Primeiro, é da herança reservada para os filhos de Deus. Então, eles deveriam fazer tudo aquilo que Paulo falou no último versículo, justamente porque eles têm uma herança reservada para eles. Eles têm uma herança que é no céu, não uma herança terrena, mas uma promessa de vida eterna, uma promessa de redenção. Isso era algo que deveria motivar a vida do escravo em trabalhar para o seu senhor. Segunda coisa, eles deveriam lembrar que o Senhor a quem eles servem é o próprio Cristo. Então eles devem lembrar que eles servem a um Deus maior, a um Deus soberano, e já que eles servem a esse Deus, eles têm que ter essa conduta cristã, eles têm que ter essa ortopraxia cristã e trazer isso para o seu ambiente de vida social também. Então essas duas coisas que deveriam motivar todas as ordenanças que Paulo dá no último versículo para a vida do escravo. Tendo em vista que eles deveriam trabalhar como se fosse para o próprio Cristo, aí no versículo 25 vai falar que eles receberiam o juízo se fizessem o mal para seus senhores. Então, eles fazendo o mal para os senhores dele aqui na terra, trabalhando com injustiça, trabalhando com desprezo para os seus senhores, seria igualmente a fazer isso com o próprio Cristo, porque eles devem agir com seus senhores como se estivesse agindo para com Deus. Então, Paulo traz essa dura crítica aqui, e ele sobe a régua, né? Ele sobe a régua na forma que, como um escravo cristão, como um servo cristão, deve trabalhar com seus senhores aqui na terra. E por último, as instruções para escravo e senhor. Paulo vai terminar no capítulo 4, versículo 1, em que ele diz assim: Senhores, sejam justos e imparciais com seus escravos. Lembre-se de que vocês também têm um Senhor no céu. Então, Paulo finaliza aí trazendo também instruções para os senhores, que eles deveriam ser justos e imparciais com seus escravos, até porque o mesmo Senhor que está no céu dos escravos é o Senhor desses senhores que estão aqui na terra. E com isso, Paulo termina esse código doméstico, esse código social, e ele entra em uma outra parte muito comum na carta dele, nas cartas de Paulo, que é o incentivo à oração. De modo geral, as cartas do Novo Testamento, elas terminam com uma exortação para orar, acompanhada de motivos de oração. Então é muito comum Paulo começar com uma oração, ele começa a carta lá no capítulo 1 com oração, ele começa pedindo para a igreja orar, e é também comum que Paulo finalize a carta também incentivando a igreja a orar e colocando alguns motivos de oração. Rodrigo, você pode ler aí o 2, o 3 e o 4, por favor? Eu não sei quem tá aí na live, aí eu vou chamando quem eu lembro aqui. Beleza. Dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo que sou prisioneiro. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Isso. Então esses são os motivos que Paulo pede para que a igreja ore. E tem umas coisas interessantes aqui, alguns detalhes que Paulo vai colocando. E essa expressão aí de com a mente alerta é uma expressão muito frequente no Novo Testamento, que é do grego gregorel, que significa manter-se alerta, mantenha-se alerta. E isso é muito usado no Novo Testamento quando faz referência à escatologia. Então, lá em Mateus 24, Mateus 25, Marcos 13, Apocalipse 16, a Bíblia usa muito essa expressão gregorel para que a igreja esteja alerta com a volta de Cristo, alerta e esperando a volta de Cristo e vigiando a sua conduta para a volta de Cristo. Então, quando Paulo usa isso, ele está fazendo uma referência escatológica. Dediquem-se à oração com a mente alerta, que significa a oração com expectativa vigilante para a volta de Cristo que está para acontecer. Até porque na visão da igreja primitiva, a volta de Cristo seria
exatamente naquela época, e a Bíblia nos ensina a viver como se cada dia fosse um dia propício para que Cristo voltasse para buscar a sua igreja. Quando Paulo fala que Deus nos dê muitas oportunidades de falar, Paulo vai dar uma desembestada aqui, vai começar a falar um monte de metáfora grega, que eu achei interessante trazer. No grego, Paulo diz literalmente que Deus nos abre uma porta de fala. E essa porta de fala, no grego, era uma metáfora para uma oportunidade de proclamar o evangelho. Então, por isso que a NVT aí já traz essa tradução diferente. Aqui no versículo 5 e 6, Paulo vai dizer assim: vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Então, aqui Paulo vai usar outra metáfora. Quando Paulo fala aproveitem bem todas as oportunidades, no versículo 5, no grego ele vai falar estoquem o tempo. Isso é uma metáfora que nada mais quer dizer que os cristãos devem aproveitar cada momento para pregar as boas novas. Então a NVT já deu essa ajudada aí na tradução. No versículo 6, quando Paulo fala que nossas conversas devem ser amistosas e agradáveis, no grego ele usa, literalmente, ele fala que nossas conversas devem ser temperadas com sal. Isso é uma outra metáfora também, para falar que as nossas palavras elas devem ser bem escolhidas, devem ser cativantes. Isso tem um sentido até na cultura judaica. Os rabinos judeus, eles usavam muito a palavra sal como um sinônimo de sabedoria. Então, Paulo está mostrando aqui que os cristãos devem falar sabiamente, que é o que ele coloca no final do versículo 6, né? A fim de que a gente tenha uma resposta certa para cada pessoa. Então, a nossa conversa com outras pessoas deve ser uma conversa sábia, uma conversa que escolha palavras certas em momentos certos, para não acabar causando problemas. A revista atualizada já traz, né? Temperada com sal mesmo. É? É. A versão mais antiga já traz o literalzão, né? Aí as mais modernas elas vão dar essa explicada para não ficar confuso. E agora, aqui Paulo terminou o código doméstico, Paulo terminou o código social, Paulo terminou as instruções que o incentivo à oração, que é algo comum. E agora Paulo entra na sua parte final da carta, que são as instruções, as saudações finais, que é muito semelhante a todas as outras cartas. É muito semelhante ao que Paulo faz em outras epístolas. E eu só trouxe umas curiosidades aqui legais para a gente lembrar cada pessoa que Paulo cita, né, só para saber quem é e tal. A maioria das cartas do Novo Testamento termina com saudações e referências a colegas de ministério e planos de viagem. Porém, esta é mais longa que a habitual. A saudação final de Colossenses é mais longa que todas as outras cartas de Paulo. Paulo procura assegurar que os colossenses se manteriam em contato com seus auxiliares, para que a igreja não caísse nos ensinos dos falsos mestres. Então, Paulo faz essa saudação um pouco mais longa, porque ele se preocupa com a saúde espiritual daquela igreja, porque sabe, né, todo o contexto que a gente veio falando do gnosticismo, a heresia de Colossos e toda essa bagunça que acontecia. É provável que Paulo tenha focado nas instruções e saudações finais para poder mostrar que a igreja tem com quem contar, né? Paulo cita várias pessoas que eles poderiam contar com elas. Eu não sei se a Dani tá aí. Ô Dani, você pode ler o 7, 8 e 9 que tá aí na tela, por favor? Leio. Tíquico, irmão amado e colaborador fiel, trabalha comigo na obra do Senhor, lhes dará um relatório completo de como tem passado. Eu o envio a vocês exatamente com o propósito de informá-los do que se passa conosco e de animá-los. Envio também Onésimo, irmão fiel e amado, que é um de vocês. Ele e Tíquico lhes darão tudo o que tem acontecido aqui. Lhe contarão tudo o que tem acontecido aqui. Isso. Então aqui Paulo vai citar Tíquico, que provavelmente foi quem levou essa carta junto com as epístolas de Efésios e Filemão, que vocês lembram lá na aula de Filemão que o Rodrigo falou que é provável que tenha sido enviada junto com Efésios, junto com Colossenses. Provavelmente essas cartas foram enviadas tudo ao mesmo tempo, então é provável que Tíquico tenha feito isso. Onésimo, vocês sabem que era o escravo lá, fugitivo, que Paulo envia de volta para o seu senhor Filemão, que estava junto na prisão de Paulo. Então, esses dois nomes aqui que Paulo vai citar nesses versículos. Aí do versículo 10 e versículo 11, Paulo vai dizer assim:
Aristarco, que é prisioneiro comigo, lhes envia saudações, e assim também Marcos, primo de Barnabé. Conforme vocês foram instruídos, se Marcos passar por aí, recebam-no bem. Jesus, chamado Justo, também manda lembranças. Esses são os únicos irmãos judeus entre meus colaboradores. Eles trabalham comigo para o reino de Deus e têm sido um grande conforto para mim. Então aqui Paulo cita Aristarco, que foi quem acompanhou Paulo em sua viagem a Roma, que está lá em Atos 27:2. Paulo cita Marcos, que vocês já devem ter ouvido falar que Paulo e Marcos não se davam muito bem, que esse aí é o João Marcos, o nome dele. O que acontece? Na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, Marcos ele foi com Paulo e Barnabé, só que depois de atravessar lá o mar, ele acabou desistindo da viagem e voltou. Quis voltar para Jerusalém. E isso gerou um desentendimento entre Paulo e Marcos. Então, Paulo falou que Marcos ele, né, deu para trás e desistiu e tudo mais. Isso fez com que Paulo e Barnabé se separassem no início da segunda viagem missionária. Quando foi ter a segunda viagem, Barnabé falou que ia levar Marcos. Aí Paulo falou, não, eu não vou com Marcos, porque Marcos desistiu da primeira vez. Aí Barnabé foi junto com Marcos e Paulo pegou Silas e foi para a segunda viagem missionária. Agora, mostra que eles haviam sido, já tinham se reconciliado, né? Paulo já está falando aí a respeito de Marcos, tranquilamente, sem mais rancor no coração. Se eu não me engano, Esse esse Jesus Marcos aqui... aí... Oh, desculpa, Oi, pode Renan. falar. Esse Marcos foi o que escreveu o Evangelho também, não é? Isso, esse mesmo. Sim. Exatamente, esse Marcos aí foi que escreveu o Evangelho. E, na verdade, o primeiro Evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. Sempre bom lembrar disso. E Jesus aqui... A gente pode me cortar sempre, tá? Faz que nem o Rodrigo aí. Se precisar, me corta mesmo. E Jesus... não é Jesus Cristo, tá? Nessa passagem. Mas Jesus ele era um nome muito comum entre os judeus da época. E por isso que colocaram esse sobrenome aí, Jesus o Justo, né? Colocaram esse apelido aí. Paulo fala Jesus chamado Justo. Que é uma forma de diferenciar, porque já que um monte de gente se chamava Jesus na época, ele tinha esse sobrenome justo para fazer essa diferenciação. Aqui não é Jesus Cristo, sempre bom lembrar disso. E por último, aqui o versículo 12, 13 e 14. Rodrigo, você pode ler, por favor? Leio. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, lhes envia saudações. Ele sempre ora por vocês com fervor, pedindo que sejam maduros e plenamente confiantes de que praticam toda a vontade de Deus. Posso lhes assegurar que ele tem se esforçado grandemente por vocês e pelos que estão em Laodiceia e Herápolis. Lucas, o médico amado, lhes envia saudações, assim como Dermas. Isso. Epáfras, ele foi o provável fundador da igreja de Colossos, como a gente disse lá há muitos domingos atrás. Lucas, aqui, que ele é citado o médico amado, ele foi quem escreveu Atos dos Apóstolos e quem escreveu também o Evangelho de Lucas. E essa passagem é muito explicativa porque é uma das pouquíssimas passagens que conta um pouco da vida de Lucas. Fala quem que era Lucas, né? Então, com esse versículo, a gente sabe que Lucas ele era médico e Lucas ele era grego. Porque lembra que lá no versículo 11 ou 10, se não me engano, Paulo fala, esses aqui são todos os meus colaboradores judeus. Depois de ele ter citado os judeus lá. Então aqui Paulo já vai citando outras pessoas que já não, provavelmente não eram judias. Então Lucas ele era grego e médico. Paulo também cita Demas. Nessa passagem não tem nenhum detalhe sobre quem que é essa pessoa. Então é provável que Paulo não o conhecesse muito bem. Porém, mais tarde a gente sabe que Demas abandonou Paulo. Quando Paulo lá escreveu a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 10, fala que Demas amou o mundo e abandonou Paulo. Saiu, largou a vida de cristão. E agora, do 15 ao 17, Paulo vai falar assim: mandem minhas saudações aos nossos irmãos em Laodiceia e também à Ninfa e à igreja que se reúne em sua casa. Depois de tiverem lido essa carta, enviem-na à igreja de Laodiceia, a fim de que eles também possam lê-la. E vocês, leiam a carta que eu escrevi para eles. E digam a Arquipo, cuide em realizar o ministério que o Senhor lhe deu. Então aqui fala a respeito de Ninfa. Ninguém sabe quem é essa mulher. Não sei se é mulher ou pode ser homem também. Lá tem uns nomes meio estranhos. Mas ninguém sabe quem é. Não tem nenhuma outra passagem no Novo Testamento que diga quem que é essa pessoa. Quando Paulo fala aí que eles leriam a carta que escrevi para eles,
eles, no caso, a igreja de Laodiceia, essa carta nunca foi achada. Na história inteira da igreja, ninguém nunca achou nenhum fragmento dessa carta de Paulo à igreja de Laodiceia. Então, provavelmente era uma carta que entraria aí no cânon bíblico se tivesse sido achada. E Arquipo, aqui também não vai ter nenhumas informações sobre ele. É provável que tenha a ver com... Em Filemão também fala de Arquipo, se não me engano. Mas não tem nada explica o que é esse ministério que o Senhor lhe deu. Então é uma carta, um finalzinho bem pessoal que a gente não tem muito conhecimento do que aconteceu entre essas pessoas e esse meio do caminho aí. Isso é meio um mistério pra gente. Arquipo, tem gente que fala que é possivelmente o filho de Filemão, não era? Alguma coisa assim. Mas depois eu confirmo essa informação, mas eu acho que é verdadeira. Eu sei que tá escrito, tem alguma coisa dele em Filemão, eu só não lembro o que agora. Paulo menciona ele nos primeiros versículos de Filemão, né? Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta junto com o nosso irmão Timóteo, a Filemão, nosso amado colaborador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro na luta e a igreja que se reúne em sua casa. Boa. Então isso é o que a gente sabe de Arquipo. Era um companheiro de Paulo, né? E de resto a gente não sabe muito porque é questão de história, né? Teria que dar uma olhadinha na história para ver se tem alguma curiosidade sobre ele. E aqui quando Paulo fala de Laodiceia, lembram que eu falei na primeira aula lá de Colossenses que tinha duas cidades que era muito próxima de Colossos, que era Laodiceia e Hierápolis. Então essas duas cidades aí eram as mais famosinhas ali da região. E é a mesma Laodiceia que tem as cartas ali em Apocalipse do capítulo 1 até o capítulo 3. Uma das igrejas da Ásia Menor é a igreja de Laodiceia. E para finalizar, o último versículo de Colossenses 4, versículo 18, Paulo vai falar assim: essa é minha saudação de próprio punho, Paulo. Lembrem-se de que estou na prisão. Que a graça de Deus esteja com vocês. Como a maioria das cartas antigas, Colossenses foi provavelmente ditada por Paulo e escrita por um escriba. Ele estava em prisão domiciliar, então lembra que ele podia receber visita, tinham pessoas que visitavam Paulo nessa prisão domiciliar em Roma. Então era muito provável que a carta ela era ditada e escribas escreveram. Até porque no Novo Testamento, na época, quem escrevia as coisas eram os escribas e era mais comum que as outras pessoas apenas ditassem. Mas aí nesse último versículo, Paulo faz... como eu posso dizer? Paulo faz a questão de autenticar a sua carta e escrever uma saudação através do seu próprio punho. Então aí Paulo faz uma assinatura final da carta para autenticar de que foi ele mesmo que a escreveu. E é isso, gente. Com isso acaba o último capítulo de Colossenses. É um capítulo mais para conhecimento, né? Porque Paulo vai citando, Paulo vai dando instruções gerais, então é uma coisa bem mais tranquila, é mais dar uma lida, mais reconhecer quem são aqueles nomes que Paulo está falando. E é isso. Alguém tem alguma dúvida aqui? Deixa eu só parar de gravar.